E Goiás fecha 2023 com um recorde histórico para ser comemorado, viu? Goiás chegou à marca de 100 doações de órgãos só esse ano. E isso é um alento, né, para as mais de 2.000 pessoas que estão aí, né, na lista de espera. Vamos corrigir esse nome, né? Na lista de espera por um transplante. Até então, gente, o recorde tinha sido em 2018 com 89 doações e nós vamos conhecer mais sobre esse trabalho e esse gesto tão bonito, né, por parte dos doadores com a gerente de transplantes da Secretaria Estadual de Saúde, Catiúcia Freitas. Seja muito bem-vinda, Catiúcia. Obrigada. Um recorde que é para ser comemorado e até para servir de incentivo para mais doadores, né? Exatamente, né? O nosso trabalho, ele é voltado para as pessoas que aguardam na lista de espera por um transplante. E o transplante ele só acontece se tiver a doação de órgãos. E eu falei, né, comecei falando sobre fila e corrigi para a lista de espera. Por que é tão importante a gente dar esse nome correto para a lista de espera? Porque, na verdade, é uma lista que, de acordo com a compatibilidade, existem fatores, compatibilidade, peso e altura, né, essa compatibilidade sanguínea, compatibilidade HLA. Então, tudo isso influencia prioridade de acordo com a gravidade. Somente a lista de espera de córnea segue o que a gente chama de fila, mas mesmo assim, alguns com perfuração ocular, por exemplo, podem ser priorizados. Mas o termo correto é lista. Lista de espera, gente, porque não tem essa de chegar em primeiro. Quem está no topo da lista e chegou um órgão vai ser o primeiro a ser passar pela cirurgia, né, para ter esse transplante. Não é essa a ordem. A ordem realmente é prioritária à vida. Quem corre mais risco? Quem tem compatibilidade para receber aquele órgão e garantir aí uma vida tranquila, né, pela frente. Mas é muito importante a gente estar falando sobre isso, porque certas doações, principalmente de órgãos, né, como esse, elas só podem ser feitas em situações em que o doador tenha falecido de morte cerebral, encefálica, né? Ou seja, uma morte que não tenha comprometido a condição dos demais órgãos. E é por isso que a gente faz um apelo, porque nesse caso, a doação, o doador principal, né, não é aquela pessoa que se foi, e sim a família que autoriza essa doação, né, Catiúcia? Exatamente. Hoje, quem decide pela doação é o familiar. Mas para o familiar tomar essa decisão que é tão difícil, ele precisa de ter ouvido isso dentro de casa, né? Receber a notícia de morte é um momento extremamente difícil. E tomar essa decisão pode ficar... Nesse momento também é difícil, mas ela é facilitada se ele souber, né, desse desejo. Não, o meu familiar já me deixou avisado que ele gostaria de ser um doador. Dificilmente as famílias vão contra o desejo da pessoa que se manifestou doador. Catiúcia, tem também mais uma regra nesse sistema, né, de transplante de órgãos, de doação de órgãos, que é uma regra para deixar esse familiar tranquilo. Não existe aí uma luta ou uma corrida para acelerar a morte de alguma pessoa que esteja internada ou que esteja internada na UTI. Geralmente, as mortes encefálicas, as pessoas estão num estado de coma ou estão muito graves, né? Não existe uma corrida para que acelere esse processo, muito pelo contrário, existe todo um regramento, todo um protocolo, né, Catiúcia? Catiúcia pode explicar melhor para a gente, para certificar que aquele paciente teve realmente morte encefálica e que não há nada, né, que a equipe médica possa fazer para trazê-lo de volta à vida. Não é assim que funciona? É assim, é importante a gente deixar claro que todos os profissionais de saúde lutam pela vida. Sim. Eles vão se esforçar ali para salvar aquela pessoa, porém, tem casos que não tem mais jeito. Nesses casos que se começa um diagnóstico de morte encefálica, existe uma legislação muito rigorosa no Brasil. E a equipe da Central de Transplantes garante que todos os procedimentos estão sendo seguidos conforme a legislação. A gente tem isso arquivado, fica um prontuário ali por 20 anos, além da família poder levar um médico de sua confiança, caso ela realmente, não, eu tenho dúvida, eu queria que um médico viesse para acompanhar, eles podem levar. Então, é um processo muito seguro. Hoje, cerca de 3% das mortes vão ser morte encefálica, que são mortes causadas aí por um traumatismo craniano, né, que causa uma lesão neurológica grave, o AVC, que é a principal causa de morte encefálica hoje no país. E só nesses casos pode ser doador de órgãos. Nos outros casos, que é a morte por coração parado, pode se doar tecidos, que aqui em Goiás nós temos a doação de córneas.
né, que tem hoje a maior lista de espera, cerca de 1.500 pessoas aguardam por uma córnea, né, na lista de espera por um transplante. Então, há sim todo um protocolo, há sim toda uma garantia, principalmente do profissionalismo dessas equipes que estão ali atuando para garantir a vida. Não é para garantir um órgão a ser doado, é para garantir a vida. Inclusive, em muitos casos, a gente noticia, a gente entende o drama da família, mas em muitos casos, até alguns médicos, em casos de morte encefálica, por exemplo, alguns médicos, algumas equipes são até julgadas, né, por alguma parcela da população que diz assim, mas eles já sabem que ele morreu. Ele já sabe que o cérebro dele já parou. Por que estão enrolando tanto para dar esse laudo definitivo? É justamente isso. São os procedimentos que seguem essa legislação que é rigorosa. Não dá como o primeiro sinal já descartar a possibilidade daquele paciente. Não, tem todo um processo, né? Exatamente. E qual é o incentivo que você dá para as pessoas de casa, para esses familiares? Por exemplo, eu sou doadora de órgãos, meu marido sabe disso, a minha família sabe disso, os meus amigos também sabem, mas eu faço sempre questão, quando eu tenho oportunidade, de enfatizar que eu sou doadora de órgãos, para que isso fique claro, para que vocês tenham essa consciência de que é preciso conversar com as pessoas, com os amigos e deixar o mais público possível também, né? Exatamente. Não é preciso deixar nada registrado, mas é preciso avisar o seu familiar. Tratar desse assunto não é fácil porque os familiares geralmente não gostam de falar de morte, mas a gente precisa deixar isso expressado. Então, muitas vezes, uma reportagem, né, você que está assistindo, vai falar agora para o seu familiar do lado, olha, eu sou doador de órgãos, quando eu morrer pode doar, porque eu quero deixar esse legado, é um legado. Sim. É você deixar a vida continuar e nós não sabemos o dia de amanhã. Amanhã também nós podemos estar do lado de lá, na lista de espera, né, lutando para que mais pessoas digam sim. Quando a gente luta pela doação de órgãos, a gente não está torcendo para ninguém morrer. A gente está torcendo para as pessoas dizerem sim, porque a morte ela acontece, ela faz parte da nossa vida. Dizer sim para a vida. Catiúcia, quero agradecer mais uma vez, né, você ter vindo aqui para falar sobre a importância da doação de órgãos e principalmente com um recorde tão importante e que ano que vem a gente esteja de volta aqui nesse bate-papo com o dobro de doações. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente ter a oportunidade de falar desse assunto. E bom trabalho para toda a equipe. Muito obrigada. Gente.